E aí, galera do Missão História? Preparados para uma história que vai fazer seu coração acelerar e seus olhos checarem cada canto escuro? Hoje vou contar sobre a noite mais longa da minha vida. Uma noite que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre medo, amizade e as coisas que vivem onde não deveriam. É um suspense que mistura o peso do desconhecido com aquele frio na espinha que só uma casa viva pode trazer. Desliga a luz, pega um café, talvez um cobertor, e mergulha comigo nesse pesadelo. Antes de começar, já deixa aquele like caprichado, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem curte um terror de verdade. Isso ajuda demais a trazer mais histórias de arrepiar. Nos comentários quero saber, você já sentiu que sua casa te observa? Bora pro terror? Eu tinha 17 anos quando dormi na casa do Léo pela primeira vez. Éramos amigos desde os 4 anos, quando ele me defendeu de um garoto maior na pré-escola. 13 anos de risadas, segredos sussurrados no recreio, tardes jogando videogame na minha sala. Léo era o cara que sempre tinha uma piada pronta, mas também aquele olhar distante, como se carregasse um peso que nunca explicava. Meus pais são meio esquisitos, ele dizia, com um sorriso torto, quando eu perguntava por que nunca íamos à casa dele. Eu ria, achando que era só timidez. Até aquela sexta-feira de outono, com o céu cinza e um vento que arrastava folhas secas pelas ruas de nossa pequena cidade. "Por que o convite agora?" perguntei, ajeitando a mochila no ombro enquanto subíamos a colina onde a casa dele ficava. O ar estava pesado, úmido, como se uma tempestade se aproximasse. Léo segurou a porta da frente, hesitando. "Meus pais vão sair. Achei que era hora de você conhecer minha humilde morada." A voz dele tremia, mas ele forçou um sorriso, como se quisesse acreditar nas próprias palavras. Humilde? Aquilo era uma piada ruim. A casa era uma mansão antiga de madeira branca, com tábuas que pareciam gemer sob o peso de séculos. Erguia-se no topo da colina como um monstro adormecido, a cidade moderna espalhada a seus pés, como se não ousasse se aproximar demais. Carvalhos retorcidos guardavam o terreno, suas raízes quebrando o calçamento do pátio, seus galhos projetando sombras longas e tortuosas que dançavam no gramado. Olhando aquelas árvores, senti um arrepio, como se elas soubessem algo que eu não sabia. Ao entrar, o ar mudou. Cheirava a madeira antiga, verniz rachado e algo mais, um odor úmido, como terra revirada após uma chuva forte. Não era um cheiro de uma casa habitada, mas de algo que respirava. As paredes eram forradas com papel de parede desbotado e estampas florais que pareciam se torcer no canto do olho. Um lustre de ferro pendia do teto do hall, suas lâmpadas piscando, como se a eletricidade ali fosse uma intrusa. O chão rangia sob meus tênis, cada passo ecoando como um sussurro que a casa devolvia. A mãe do Léo apareceu no corredor, uma mulher magra, quase esquelética, com cabelos grisalhos presos num coque frouxo. "Bem-vindo, Liam", disse ela, com uma voz doce, quase melíflua, mas o sorriso não chegava aos olhos, que pareciam fixos num ponto além de mim. "Quer um suco? Um lanche?" Fiz biscoitos. Ela se movia com energia nervosa, trazendo copos de suco de laranja que ninguém pediu, colocando uma travessa de biscoitos na mesa com mãos trêmulas. Cada movimento dela parecia ensaiado, como se tentasse esconder algo. O pai dele estava na sala, afundado numa poltrona de couro rachado que parecia engoli-lo. Era um homem grande, com ombros largos e mãos que pareciam capazes de esmagar pedras. Não disse uma palavra, só nos encarava, os olhos negros e parados, como poços sem fundo. Senti um frio na espinha, como se aqueles olhos vissem através de mim, sabendo algo que eu não deveria saber. Ouvi a mãe cochichar algo para o marido, palavras rápidas e urgentes, mas o som se perdeu no rangido constante da casa, como se ela estivesse viva, respondendo. Às 7 da noite eles saíram. A porta da frente bateu com um bam que ecoou pelos cômodos, reverberando nas paredes como um trovão. "E agora, qual é o plano?" perguntei, ajeitando a minha mochila no chão do quarto do Léo. O quarto era uma bolha de normalidade naquela casa. Pôsteres de bandas de rock e jogos pendurados nas paredes, uma cama desarrumada com um cobertor azul desbotado, um console PlayStation ligado a uma TV antiga. Era o único lugar que parecia humano, como se resistisse ao peso da casa. "Pizza? Videogame? O de sempre", Léo respondeu, ajoelhando para ligar o console. Ele tentava parecer relaxado, mas eu via a tensão nos ombros, no jeito que os dedos apertavam o controle com força demais, como se segurasse algo além do plástico.
Pedimos uma pizza de pepperoni e o cheiro de queijo derretido encheu o quarto, um alívio temporário contra o odor de terra que parecia vazar de todos os lados. Jogamos Mortal Kombat, rindo quando nossos personagens se estouravam na tela com golpes exagerados. Por um momento, esqueci a casa. O silêncio opressivo nos outros cômodos, a sensação de que algo nos observava, esperando. Mas isso não durou. Lembrei de uma tarde, anos atrás, quando o Léo e eu tínhamos 10 anos. Estávamos no parquinho da escola, sentados num balanço enferrujado, falando sobre o futuro. "Eu quero ser astronauta", eu disse, apontando para o céu. Ele riu, mas o olhar ficou distante. "Eu só quero sair dessa cidade", murmurou. Perguntei o porquê, mas ele mudou de assunto, como sempre fazia. Agora, naquele quarto, eu me perguntava o que ele escondia todos esses anos. Pouco antes das 9, Léo pausou o jogo. O silêncio caiu como uma guilhotina. "Cara, tem uma regra estranha que meus pais têm", disse ele, sem me olhar. Os olhos estavam grudados no controle, como se fosse a única coisa mantendo ele no lugar. "Regra estranha?", perguntei, erguendo uma sobrancelha, tentando manter o tom leve. Depois das 9 da noite, a gente não pode sair do quarto. Não por nada, nem pro banheiro, nem para pegar água, nada. A porta fica fechada até o sol nascer." Olhei para ele, esperei a risada, a piada. Nada. "Tá de sacanagem, né? E se eu precisar mijar?" Ele apontou uma garrafa plástica vazia na mesa, uma garrafa de refrigerante com o rótulo descascando. "Faz agora. Depois das 9, usa isso." A voz dele era plana, sem traço de humor. Minha risada morreu na garganta. "Cara, isso é insano. Por quê?" "Meus pais são obcecados com segurança. Casa velha, sabe? Correntes de ar." Ele deu de ombros, mas o gesto era rígido, uma mentira mal contada. "Correntes de ar?", repeti, a voz carregada de descrença. Eu sabia que ele estava mentindo, só não sabia por quê. Um relógio antigo no andar de baixo começou a badalhar, cada nota grave ecoando como um aviso. Léo virou a cabeça no reflexo, os olhos arregalados. Antes da 9ª badalada, ele cruzou o quarto em 2 passos, fechou a porta com força e deslizou um ferrolho de aço pesado. O som do metal contra o metal foi final, como o fechar de um caixão. "Pronto", disse ele, o suor brilhando na testa. "Estamos seguros." "Léo, que porra tá acontecendo?", exigi, minha voz mais alta do que pretendia. Meu coração batia rápido, um tambor no peito. "Nada, cara. Só uma regra estranha." Ele voltou pro console, aumentando o volume até o som do jogo virar um rugido, como se pudesse afogar o que quer que estivesse lá fora. Mas eu não conseguia jogar. Meus olhos grudavam na porta trancada, no ferrolho que parecia mais uma barricada. Um frio crescia na minha barriga, como se algo vivo se movesse ali dentro. A casa estava silenciosa de novo, mas não era um silêncio tranquilo, era um silêncio que escutava, que esperava. Como se a própria casa estivesse prendendo o fôlego, observando. Passamos 1 hora assim, com o Léo fingindo jogar e eu tentando ignorar o peso daquele silêncio. A pizza esfriou na caixa, o cheiro de queijo agora misturado com aquele odor de terra úmida que parecia vir de todos os lados. As paredes do quarto pareciam mais próximas, como se o espaço encolhesse. "Você precisa falar para os seus pais que isso é jeito de criar um psicopata", provoquei, tentando quebrar a tensão. Léo deu um sorriso amarelo, os olhos ainda no controle. "Nem me fala." Então, ouvimos um som baixo, ritmado, vindo do andar de baixo. Como passos leves nas tábuas do salão principal. Sussurrei: "Que porra é essa?" Léo continuou jogando, os dedos apertando o controle com força, os nós dos dedos brancos. "Não é a casa se ajeitando." "Léo, isso não é a casa se ajeitando", disse minha voz tremendo. O silêncio parou. Meu coração batia tão rápido que eu ouvia o sangue nos ouvidos. Então outro som, um arrastar pesado, como se algo grande e quebrado raspasse o chão. Desliguei a TV com um clique. "Isso não é a casa, Léo." Ele largou o controle no carpete, o pálido como cera, os olhos fixos no controle como se fosse a única coisa o mantendo no lugar. "Só ignora, Liam, por favor. Vai embora se você ignorar." "Ignorar o quê? O que tá aí?" Insisti, o medo dando lugar a uma irritação quente.
Antes que ele respondesse, uma voz veio do corredor. Fraca, mas clara. Léo? Querido? Era a voz da mãe dele. Congelei, o ar preso nos pulmões. Léo, querido, seu pai e eu voltamos mais cedo. Trouxe biscoitos quentinhos. Abram a porta. Olhei para o Léo, ele parecia derretido, os olhos arregalados fixos na porta como se fosse a entrada do inferno. Levantou um dedo trêmulo para os lábios, balançando a cabeça. Sussurrei. Léo, é a sua mãe! Não sejam bobos, queridos. Estamos aqui. Fiz seus favoritos de chocolate. Estão ficando frios. O arrastar no andar de baixo tinha parado. Só restava aquela voz, doce como mel, mas com algo errado. Era perfeita demais, como uma gravação, não uma voz viva. Então, vieram as batidas. Suaves, úmidas, como carne batendo na madeira. Léo? Liam? Vocês estão bem aí? Estão muito quietos. Léo não se mexia, uma estátua de medo. Eu me arrastei para a parede oposta, o coração na garganta. A maçaneta girou. Depois, começou a chacoalhar, com uma violência crescente. Rapazes, isso não é engraçado. Abram a porta. A doçura sumiu, a voz agora áspera, rouca, como se viesse de uma garganta arruinada. Um golpe forte fez a moldura da porta estralar. Eu tremia, colado na parede. A voz mudou de novo, agora um gorgolejo baixo, como algo que não deveria falar. Eu sei que você tá aí. As batidas úmidas voltaram, mais rápidas, frenéticas. Um líquido negro, viscoso, começou a vazar por baixo da porta, com um cheiro de terra molhada e podridão que queimava o nariz. Léo se arrastou para a cama, se escondendo sob os cobertores, tremendo como uma criança. Ele sabia, sempre soube. O silêncio voltou, mas não era alívio. Aquilo ainda estava lá, do outro lado da porta. Minha curiosidade, aquela idiota que já me meteu em tanta encrenca, lutava contra o medo. Eu precisava saber. Ajoelhei na frente da porta, o cheiro de podridão subindo até meu nariz. Olhei pelo buraco da fechadura. O corredor estava vazio, iluminado só pelo luar que entrava pela janela do fundo. Então ele apareceu. Não era humano, nem animal. Era feito de gravetos e sombras, alto demais, magro demais, com membros que pareciam galhos secos de uma árvore morta. Vestia o avental florido da mãe do Léo, esticado sobre um vazio, onde deveria haver um peito. O gorro de caça do pai dele estava na cabeça, mas não havia rosto, só um redemoinho de escuridão, como um buraco que sugava a luz. Nas mãos, segurava um quadro da família, com o sorriso da mãe não vazio, onde deveria estar uma face. Batia na porta. Eu me arrastei para trás, tapando a boca para não vomitar. Minha mente não conseguia entender. Aquilo não era uma criatura, era a casa. Um parasita que vestia as memórias dos mortos, ou dos que estavam para morrer. Pensei num boato que eu vi na escola, sobre a colina onde a casa foi construída. Diziam que era um lugar onde os primeiros colonos faziam rituais estranhos, onde o chão nunca aquecia, nem no verão. Eu achava que era lorota. Agora não tinha tanta certeza. Então, outra voz cortou o silêncio. Liam, por que tá se escondendo? Sua mãe tá tão preocupada. Era a voz da minha mãe, perfeita. A voz que me chamava para jantar, que cantava para me acalmar quando eu tinha pesadelos de criança. Um nó de saudade e pavor me engoliu. Deixa eu entrar, Liam. Vim te levar para casa. Um riso seco atravessou a madeira, como folhas secas arrastadas pelo vento. Meu corpo me traiu. Olhei para a garrafa na mesa. Léo não estava brincando. Era sobrevivência. Os arranhões começaram. Garras afiando na madeira, lentas, pacientes. A voz da minha mãe repetia meu nome, ora implorando, ora rindo, como se soubesse que eu estava quebrando por dentro. As horas se arrastaram. Aquilo não cansava. Falava com vozes que eu conhecia. Minha mãe, meu avô que morreu quando eu tinha 8 anos,
Até a voz da minha professora da terceira série. Prometia comida, calor, um fim para aquela noite. E continuava raspando a porta, com uma paciência que era loucura. O medo virou raiva. Raiva daquela coisa. Raiva da família que fez um pacto com ela. Raiva do Léo que me trouxe para isso. Léo, acorda! Rosnei, minha voz seca como papel. Ele se mexeu, os olhos vermelhos de choro. Não sei o que é, a gente chama de homem da noite. Sempre estava aqui, desde que a casa foi construída. A história saiu a pedaços, como se doesse contar. O tataravô do Léo, um homem chamado Ezequiel, construiu a casa no final do século XIX. A colina era um lugar evitado, onde o chão parecia pulsar, onde as árvores nunca cresciam retas. Diziam que era um ponto de passagem, um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e algo mais era fino. Ezequiel sabia disso. Construiu a casa mesmo assim, atraído por uma promessa sussurrada nas sombras. Desde a primeira noite, algo estava errado. As paredes rangiam sem vento, sombras se moviam sem luz, portas se abriam sozinhas. Um pacto foi feito. De dia, a casa pertencia à família. À noite, era do outro. Ele se sente sozinho. Imita pessoas, usa coisas da casa para tentar se montar. O avental, o gorro, o quadro. Mas está ficando pior. Antes só fazia barulho, batidas, arranhões. Agora tenta entrar. As regras, ficar no quarto, não olhar, não ouvir, não bastam mais. Os olhos dele encontraram os meus, cheios de culpa. Eu quero que você não tivesse. Você me trouxe para isso. Perguntei, a voz carregada de amargura. Não queria, eu não queria. Eles choraram, a voz quebrando. Meus pais disseram que ele tá mais forte, que não se satisfaz mais com a gente. Disseram que alguém novo, alguém de fora da família, poderia acalmá-lo, por um tempo. Eu era a isca. Os pais dele não tinham saído. Estavam na casa, trancados no quarto deles, rezando para que a coisa me escolhesse. O som parou. Um silêncio pesado engoliu tudo, como se o mundo tivesse parado de girar. Então ouvimos, bum, arrasto, bum, arrasto, passos pesados subindo as escadas, sem tentar se esconder. O jogo tinha acabado. Pararam na porta. Silêncio por 3 segundos, bum! Um impacto rachou a madeira, fazendo poeira cair do teto. Ele nunca tentou arrombar antes. Léo gritou, se arrastando para o canto do quarto com os olhos arregalados de pânico. Crá! Bam! A fechadura cedeu, o metal gritando ao ser arrancado. A porta rangeu, se abrindo lentamente. Na escuridão do corredor, eu vi. A coisa estava completa. Pernas feitas de tábuas arrancadas do chão, braços de canos enferrujados, pingando um líquido preto. O torso, um emaranhado de corrimães retorcidos, com minha mochila pulsando no centro, como um coração doente. A cabeça era o relógio de pêndulo do corredor, o vidro craquelado, o pêndulo balançando como um olho frenético. E tempo! Acabou! Disse com um coro de vozes que não eram uma só, ecoando como um nesomelo. Um medo primal me dominou, não de um predador, mas de algo errado, algo que não deveria existir. Peguei um troféu de vidro da mesa do Léo, um prêmio de natação do ensino fundamental, e joguei com toda a força. Crás! O mostrador do relógio se estilhaçou, cacos brilhando na luz fraca. A coisa recuou, emitindo um som que era 1000 relógios marcando uma hora final. Um grito que fez meus dentes doerem. A janela! Gritei, puxando o réu pelo braço. Ele estava paralisado, um peso morto. A janela não cedia, o caicilho selado por camadas de pinta velha. A cama! Rápido! Empurramos a cama contra a porta, uma barricada frágil de madeira e colchão. A criatura se jogou contra ela, rasgando o tecido com garras feitas de talheres retorcidos, garfos e colheres da cozinha, amarrados num emaranhado brilhante e mortal. Vi uma lanterna atrás da TV, uma dessas de luz forte usada para camping. Um último pensamento desesperado. Corri, agarrei o metal frio. A coisa estava em cima de mim, o cheiro de poeira e túmulo sufocando. Acendi. Um feixe branco atingiu a cabeça relógio. Grito agudo de dor. A luz não queimava, mas desfazia. Talheres caíram no chão com um clang. Tábuas se partiram. O pêndulo parou, craquelando.
A luz era veneno para ela. A criatura recuou para as sombras, encolhida, como se a luz arrancasse a própria existência. Começou a vigília mais longa da minha vida. Segurei a lanterna como uma espada, o feixe apontado para o canto onde a coisa se escondia. Léo estava encolhido atrás de mim, chorando baixo, um som que mal saía. Cada vez que a criatura avançava, suas garras brilhando na penumbra, eu a repelia com a luz, mas as baterias estavam morrendo. O feixe tremelucia, ficando amarelo, fraco. Tá acabando, ofeguei, o braço doendo de segurar a lanterna. Só mais um pouco, até o amanhecer, Léo sussurrou, os olhos fixos na janela. A criatura sabia, esperava nas sombras, seus olhos, ou o que for aquele pêndulo, brilhando com uma paciência faminta. A lanterna caiu das minhas mãos, o feixe piscando uma última vez antes de apagar. Eu estava no chão, a coisa sobre mim, o pêndulo refletindo meu rosto aterrorizado. O tempo parecia parado, o ar pesado como chumbo. Então, um raio de sol cortou o quarto, puro e dourado, entrando pela janela do fundo. Tocou as costas da criatura. Congelou. Um silêncio profundo tomou o espaço. Então começou a se desfazer. O pêndulo virou pó, canos caíram com um clang, corrimães se desenrolaram, caindo em pedaços. A minha mochila, ainda pulsando, parou e desabou. Tudo virou uma pilha de destroços, um monte de madeira, metal e poceira que cheirava a túmulo. O sol inundou o quarto destruído, iluminando o caos, a cama rasgada, o chão coberto de cacos, o cheiro de podridão misturado com o ar fresco da manhã. Eu caí de joelhos, exausto, o coração ainda disparado. Léo estava chorando contra a parede, um som de alívio e terror. Sobrevivemos! Passos no corredor, não da criatura, mas humanos. A porta do quarto dos pais abriu. Eles apareceram na entrada, a mãe com o mesmo sorriso tenso, o pai com os olhos negros que pareciam me julgar. Não olharam para o caos do quarto, nem para a pilha de destroços onde a coisa esteve. Olharam para mim. E nos rostos deles vi uma decepção profunda, como se eu tivesse falhado em algo que nunca pedi para fazer. O horror não tinha acabado. Percebi naquele momento que o plano deles falhou, o sacrifício não foi feito. A coisa que era a casa, o homem da noite, estaria faminta quando o sol caísse de novo. E eu, o forasteiro, o garoto que escapou, era a prova viva do fracasso deles. Eu me levantei, peguei minha mochila, agora rasgada, com um cheiro que nunca sairia, e saí sem dizer uma palavra. Léo não me seguiu. Os pais não me pararam. A casa gemeu quando pisei no corredor, como se me odiasse por estar vivo. Nunca mais falei com Léo. Às vezes, à noite, quando o vento sopra forte, penso na casa, no que vive lá, no que espera. E me pergunto se Léo ainda tranca a porta às 9, ou se, uma noite, ele abriu. E você? O que faria se soubesse o que vive na sua casa quando o sol se põe? Se curtiu essa história, deixa aquele like maroto, se inscreve no Missão História, ativa o sininho para não perder nenhum terror. Compartilha com quem ama um suspense de gelar a espinha. Nos comentários, quero saber, você dormiria numa casa como essa? Ou já sentiu algo estranho no seu canto? Até a próxima, galera, e cuidado com o que se esconde nas sombras.